E aí, tudo bem com você? Bom, nesse vídeo eu quero falar contigo sobre o sistema de coordenadas polares, vou relacionar com o sistema de coordenadas cartesianas e falar um pouco sobre localização no plano. No ensino médio, você deve ter estudado sobre o plano cartesiano, sobre a maneira de representar pontos nesse plano cartesiano. É muito provável que você tenha feito exercícios daquele tipo para se encontrar pontos de uma reta, marcar pontos e traçar uma reta. Em alguns casos, você atribuía alguns valores a x, calculava os valores de y, então marcava esses pontos num plano cartesiano, talvez numa folha milimetrada. Tem várias possibilidades aí. Em outros exercícios, você pode ter feito isso com parábola, né? O gráfico da equação de segundo grau. E todo o intuito disso era mostrar para você que existia, mostrar para você uma maneira de representar localizações no plano. Como, creio eu, esse assunto não é uma coisa nova para você, né? Ele não é novo para você, eu quero só discutir rapidamente essa maneira de localizar os pontos e para poder passar para as coordenadas polares. Aqui então eu vou colocar um ponto num lugar qualquer, pode ser nesse lugar aqui. Deixa eu voltar a essa ferramenta. Eu vou pedir para exibir o valor, pode ser. Então esse ponto marcado aqui, ele tem coordenadas 7 e 4, por quê? Bom, no sistema de coordenadas cartesianas há dois eixos, esse eixo horizontal, que é o eixo x, e vamos esquecer um pouquinho o eixo y aqui agora. Vamos pensar só no eixo x. O eixo x ele é uma localização unicamente horizontal. Ele está interessado no seguinte, com relação a toda essa reta que passa pelo zero do x, esqueça que esse é o eixo y por enquanto, ok? Toda esse conjunto de pontos na direção desse ponto zero, acima ou abaixo desse ponto zero, como para x o x está se referencia a apenas uma coisa horizontal, qualquer um desses pontos tem referência zero para x. E conforme você se move para a direita dessa referência, esteja você nessa linha, esteja você sobre o próprio eixo, esteja você 5 unidades acima do eixo, conforme você se move nessa, deixa eu colocar aqui está legal por enquanto. Conforme você se move nessa direção para x, você assume valores de referências relacionados a qual dessas retas eu preciso subir a partir de qual ponto para chegar até o ponto onde você está, onde essa localização está. Então, todos esses pontos eles precisam ser corretamente definidos. E essa primeira coordenada, que é a coordenada x, ela diz o seguinte, bom, esse ponto ele tem coordenada x igual a 5, por quê? Porque a partir desse valor 5, a partir desse valor que significa 5 unidades à direita da referência para x, eu consigo, subindo ou descendo, acertar a sua localização. Nesse caso, nesse ponto que eu desenhei aqui em cima, você precisa subir. Então você acerta esse ponto, você está nessa localização x igual a 5. A questão é que esse ponto também... esse ponto aqui também tem localização x igual a 5, esse também, esse ponto também, esse ponto e infinitos pontos, na verdade, têm essa mesma localização. Veja bem, para o eixo x, você só está falando de localização horizontal. A partir de toda esse conjunto de pontos que estão acima ou abaixo do zero, você mede quantas unidades para a direita ou para a esquerda você precisa andar para chegar nesse ponto. Então, por exemplo, para esse ponto aqui, a partir, pensando unicamente no eixo x, não importa a qual altura você esteja, ou a qual para cima ou para baixo você esteja, o que importa é que a partir dessa referência, todos esses pontos que têm referência 0 para x, você precisa andar 3 unidades, por isso que a coordenada x é 3, só que para a esquerda da referência. Toda essa região aqui é a esquerda da referência x igual a 0, e toda essa região aqui é referência à direita, né? Está à direita da referência x igual a 0. E como você então tem que andar para a esquerda, você ganha um sinal de menos. A mesmíssima coisa acontece com o eixo y. Esse ponto ele tem coordenada 4, por quê? Bom, o eixo y está interessado se você está se movendo para cima ou para baixo. Então, toda essa reta que está na referência 0 para y, agora eu estou pensando só no eixo y, okay? Toda essa reta que está na referência 0
significa toda essa reta está na referência 0. Quando você pensa nesse ponto aqui, 5, 4, significa o quê? Que você precisa subir 1, 2, 3, 4 unidades em y. Nesse sistema de coordenadas cartesianas, os eixos x e y eles formam um ângulo entre si de 90 graus. Essa é a característica desse sistema de equações cartesianas. Então, quando você quer localizar um determinado ponto, por exemplo, esse ponto 6, 4, eu acho que agora, inclusive, eu posso... Não vou deixar ele por enquanto aqui. Quando você quer localizar esse ponto 6, 4, o que você está dizendo é o seguinte. A primeira coordenada, você deve ter aprendido que a gente fala da coordenada x, depois da coordenada y. Significa o seguinte, você precisa caminhar 6 unidades positivas ou à direita do que é referência para x, referência 0 para x. Todo o eixo y está nessa direção 0 para x. Todo esse eixo está na direção 0 para x, porque x significa estar à direita da referência ou está à esquerda dessa referência 0. Significa, então, que você precisa caminhar 6 unidades para a direita e esse 4 do ponto significa que você precisa caminhar 4 unidades para cima. Veja bem, quando você junta essas duas informações, em que você tem todos esses pontos em cima dessa linha pontilhada, acima da linha pontilhada, abaixo da linha pontilhada, todos eles têm essa referência x igual a 6. Deixa eu tirar esse ponto aqui agora, ele para cá por enquanto. Todos esses pontos, essas coordenadas não são as coordenadas cartesianas que a gente está falando agora, ok? As coordenadas são essas. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo... Não, vou deixar desse jeito mesmo. Vou voltar para esse ponto aqui, por enquanto. Todos esses pontos sobre essa linha cinza têm x igual a 6. Só que quando você une essa informação, a referência 6 para x, com a outra informação, que é a referência 4 para y, no plano você acaba tendo um ponto único, que é o ponto 6, 4. Então, para as coordenadas cartesianas, o que você faz é isso. Para você marcar uma determinada localização, você menciona a referência com relação ao eixo x, a referência com relação ao eixo y. E essas referências se cruzam, essa referência com essa referência se cruzam formando 90 graus, essas retas, essas linhas retas. Então, em essência, é assim que a gente determina localizações no plano cartesiano. Bem, agora eu acho que eu não preciso mais desse ponto, eu vou apagar esse ponto aqui. O que muda nas coordenadas polares? Então, eu vou vir aqui para esse ponto 3, 3, pode ser. Pode ver que aqui, ó, esse ponto aqui, ó, essa referência aqui é a referência x igual a 3, y igual a 0. Você está na altura y igual a 0, então a única referência que importa é o 3. Aqui a única referência que importa também é o 3, é o y igual a 3. No sistema de coordenadas polares, você troca essa maneira de representar através dessas retas, né? Uma reta vertical, toda essa reta vertical nessa direção. Toda essa reta vertical contém pontos de referência x igual a 3. Toda essa reta horizontal ela contém pontos de referência y igual a 3. Ao invés de representar uma localização do plano através dessas duas coordenadas, referência x e referência y, a lógica ela fica diferente. A gente vai imaginar que existe um ponto aqui em cima do 0, 0, que seria o 0, 0 do plano cartesiano. Ok? Vamos coincidir com isso. Vamos pensar nesse ponto aqui. Esse ponto como referência. Ok? E vamos imaginar o seguinte. Imagina que existe, pode ser o próprio eixo x, né? Um vetor, que é uma orientação de direção. Então, se a gente pensar nesse eixo x aqui, como determinar a localização desse ponto azul? Bem, esse ponto azul, deixa eu colocar aqui que eu acho que vai ser mais fácil primeiro. Vamos botar ele aqui. Esse ponto azul, ele está uma distância 1, 2, 3 desse ponto que eu falei que ia ser a origem. No sistema de coordenadas polares, esse é chamado polo. Além disso, esse ponto, ele está o seguinte, ele está a um ângulo de 0 grau com relação a esse eixo x. Que, na verdade, vai ser a direção. Quando a gente fala de sistemas polares, é o chamado semi-eixo positivo. Quando a gente pega, por exemplo, esse ponto aqui,
Bem, esse ponto aqui está mais ou menos uma distância, não é exata aqui não, tá? De 3,16. Esse número que está aparecendo é aproximação, não é perfeitamente exato. Mais uma distância 3,16 desse ponto de referência. Além disso, ele está fazendo um ângulo aqui de 18,43 graus. Então, se você subir 18,43 graus, né, subir não, girar com relação ao eixo X, se você girar, né, nessa direção para cá, 18,43 graus, você para nesse ponto. Que, se estivesse falando de sistemas de coordenadas cartesianas, seria o ponto 3 e 1. X igual a 3, y igual a 1. Pegando, por exemplo, esse outro ponto aqui, para o sistema de coordenadas cartesianas seria o ponto de referência x3 e y3, esse ponto aqui está uma distância, aqui está aparecendo aproximado, mais uma vez, uma distância aproximada de 4,24 dessa referência, dessa origem, e além disso, está com um giro, uma angulação de 45 graus. Em coordenadas cartesianas seria o ponto 3, 3. Só que aqui ele está sendo representado dessa maneira aqui, 4,2445. Ou seja, essa localização está sendo representada pela sua distância até esse ponto de referência e pelo ângulo que essa reta que une o ponto até a referência, esse ângulo que essa reta faz com o eixo X. Um outro exemplo, vamos pegar esse ponto aqui. Ele tem coordenada x 1 e coordenada y 4. Aproximadamente, se você calcular a distância desse ponto até esse ponto, dá 4,12. Mais uma vez, isso é aproximado. E, além disso, você precisa girar 75,96 para acertar essa reta. Uma outra maneira de entender essas coordenadas é o seguinte: você precisa estar a um ângulo de 75,96. Todos os pontos sobre essa linha verde, eles estão a um giro, vamos dizer assim, de 75,96 graus. Aqui está aparecendo em graus. Inclusive, se você continuasse nessa direção, você continuaria tendo pontos a 75,96 graus de giro. E, além disso, você precisa estar a uma distância 4,12. O sistema de coordenadas polares representa, então, localizações no plano dessa maneira. Uma distância do ponto que você está tentando localizar, né, determinar a localização até esse ponto de referência que é chamado polo, e mais um ângulo, um giro, como você preferir entender, e também porque pode se aplicar isso a diferentes contextos de aplicação. E um ângulo com relação ao semi-eixo positivo que a gente faz, normalmente a gente define como sendo essa direção do eixo X como sendo a referência. Então aqui é o polo e mais essa direção. Poderia até desenhar um vetorzinho aqui, querendo dizer que isso é a direção 0 grau. Então você gira, conta sempre o seu giro com relação a essa direção. Então aqui, deixa eu colocar esse ponto aqui no 3, 3. Toda essa malha com esses vários retângulozinhos aqui, esses retângulos menores internos, esses dois eixos formando 90 graus entre si, são os resquícios da representação cartesiana dessas localizações. Só que é interessante a gente mudar essa malha e passar para uma maneira de representação que tem a ver com coordenadas polares. Bem, aqui, como que a gente deve ler essa nova maneira de representação? Cada um dessas circunferências, dessas linhas circulares, você pode, obviamente, definir a malha com o tamanho que você achar interessante ou que se adeque a uma determinada aplicação. Aqui, cada uma dessas circunferências é uma circunferência de um determinado raio. Por exemplo, essa pequenininha aqui é uma circunferência de raio 1, essa aqui é uma circunferência de raio 2 e cada uma dessas circunferências, essa outra circunferência é uma circunferência de raio 3 e nessa malha, nesse fundo que a gente está vendo, foram representadas circunferências com raio incrementando de 1 em 1. Então, deixa eu afastar aqui um pouco. Cada uma dessas circunferências tem um raio múltiplo de 1. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por exemplo, essa circunferência aqui, ela tem raio 6. Por que circunferência? Porque se você pegar, por exemplo,
essa circunferência que tem raio 1, qualquer ponto, não importa a que ângulo ele esteja, que giro você precisou girar para acertar o ponto, todos esses pontos estão a uma distância 1 da referência. Deixa eu dar um zoom aqui. Por exemplo, se você pegar esse ângulo aqui, esse ponto aqui, espera aí, aqui vai ser mais fácil de enxergar. Aqui. Deu quase certo, aqui vai estar legal. Então, esse ponto aqui está a uma distância 2 desse polo, que é a referência. Esse outro ponto aqui, mais ou menos, é um pouquinho difícil de clicar. Consegui. Ele está também a uma distância 2. Se eu pegar todos os pontos sobre essa circunferência que eu estou passando o mouse aqui em cima, todos esses pontos, desde que eu consiga colocar o ponto aqui corretamente, você está vendo que eu estou tentando, que está quase chegando no 2, mas todos esses pontos sobre essa linha vão estar a uma distância 2. O que muda é o ângulo. Por exemplo, aqui ele está a um ângulo de 33,75 graus, ou seja, esse giro aqui, até chegar nesse ponto, é um giro de 33,75 graus. A distância ainda é 2. Se eu passar para esse cara aqui, é um giro de 45 graus, mas a distância ainda é 2. Esse outro cara aqui é um giro de 67,5, mas a distância ainda é 2. Para essa representação que eu fiz aqui, você pode, obviamente, alterar de acordo com a necessidade. O que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei esse ângulo de 90 graus, que é esse ângulo todo aqui, daqui até aqui, que é um giro de 90 graus, e dividi em 8 pedaços. Então, 90 graus dividido em 8 pedaços, cada um desses pedaços tem 11,25 graus. Então, 11,25 graus, 22,5, 33,75, 45 graus. E a questão é a seguinte, assim como eu falei que todos os pontos sobre essa circunferência, esses pontos eles estão a distância ρ igual a 2, independente do ângulo. Se eu pensar, por exemplo, deixa eu tirar ele só da direção aqui um pouco. Se eu pensar nessa reta aqui, na verdade não essa reta vindo para o lado de cá. Eu quero pensar somente nessa reta que começa nesse ponto e segue nessa direção aqui, toda essa direção aqui. Toda essa direção, ela está na direção 45 graus. Esteja esse ponto aqui, uma distância 3, ou aqui uma distância 2, ou aqui uma distância 1, ou aqui uma distância 6. Toda essa semi-reta, começando aqui e indo nessa direção, toda essa semi-reta forma um ângulo de 45. Então, todos esses pontos aqui que estão formando essa linha verde, eles são o lugar geométrico dos pontos dentro do sistema cartesiano, que estão a um ângulo de 45 graus e cuja distância vai de 0 até 6. Se eu quiser pegar essa semi-reta, ao invés de ser só um segmento, pegar essa semi-reta inteira, ou seja, estendendo até o infinito, significa que eu quero qualquer distância desde que o ângulo seja 45 graus. Se eu pegar ponto sobre essa reta ela tem distância 2 da origem. Esse segmento, desculpe. Esse ponto aqui ele tem distância 2 da origem e está sobre o ângulo de 90. Agora, esse segmento verde está até um pouquinho pontilhado de vermelho porque acabou sobrepondo essa linha pontilhada. Vamos pensar só no vermelho. Esse segmento verde, esqueça o tracejado, aliás, eu falei pontilhado, mas é tracejado. Todo esse segmento verde, ele está a um ângulo de 90 graus. E esse segmento verde é uma coleção de pontos que estão desde 0 de distância dessa referência, desse polo, até 2. Então, a maneira de se representar esses pontos no plano, através de coordenadas polares, recapitulando, é marcar a distância desse ponto até a referência, até o polo, e o ângulo, o giro que é necessário fazer para achar essa reta, né, ao ângulo que esse ponto pertence. Então, aqui, 56,25 é o ângulo, é o giro que foi necessário fazer, mas a distância é 4. Então, essa é a maneira de se representar um ponto no sistema de coordenadas
polares. Só para a gente ter um pouco mais de exemplos, né? Vamos pensar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, vou pegar aqui. Então, é um ponto que está a uma distância 5 do polo. E, para você conseguir acertar esse ponto, você precisa não só estar a uma distância 5, mas você precisa estar sobre a linha que tem referência 135 graus. Para você acertar esse ponto aqui, você precisa estar a uma distância 3 do polo, mas também sobre a linha, sobre essa reta, que representa o ângulo 157,5 graus. Uma observação é o seguinte, aqui eu quis, para essa representação, dividir esses 90 graus em 8 pedaços. Isso porque eu vim aqui e configurei essa referência para π sobre 16. 90 graus dividido em 8 pedaços. Eu poderia também dividir só em 4 pedaços. Então, eu teria aqui 1, 2, 3, 4. E se eu fosse caminhar sobre essas referências de giro, né, de ângulo, então aqui teria 22,5, 45, 67,5, 90, e estaria andando de 22,5 e 22,5. Essa quantidade de ângulos é o mesmo caso, né, se eu vou colocar mais retas ou menos retas, ou se eu vou botar mais circunferências ou menos circunferências, é o mesmo caso da questão da representação cartesiana. Vou andar de 1 em 1 aqui, vou andar de meio em meio, vou andar de 10 em 10, depende do problema que está se analisando, do que significa, né? Então, uma questão aqui, deixa eu voltar para o sistema de coordenadas cartesianas. Vamos pegar um outro exemplo aqui embaixo. Voltar com os exemplos. Esse cara aqui, deixa eu dar um zoom out aqui. Vamos pegar esse cara aqui, mais ou menos. Então, esse ponto, essa localização, é a localização que está a uma distância 9 da origem, toda essa circunferência. Sim, acho que está legal. Toda essa circunferência está a uma distância 9 do polo e você precisa dar um giro de 225 graus. Esse ponto aqui, essa localização aqui, é a localização 12 de distância do polo e um giro de 337,5. Aqui, então, eu resolvi nessa malha colocar de 22,5 e 22,5. Mais uma vez, não precisava. Poderia, por exemplo, andar de 30 em 30 graus. Então, por exemplo, essa localização aqui é a localização que está a uma distância 8 da origem e com um giro de 30 graus. Vamos pegar esse ponto aqui. Esse ponto aqui, acho que foi esse que eu falei, é o ponto que está a uma distância, então, 7 do polo. Aqui o 7 é a coordenada. E você precisa dar um giro de 150 graus. Poderia colocar aqui de 15 em 15 graus. Tudo que é questão, isso que a gente chama de refinamento da malha, e tudo depende da aplicação. Então, esse cara, que curiosamente ele tem coordenadas x igual a 4,33 aproximadamente, tá? E y menos 2,5. Se a gente está falando em termos de distância e giro, ou distância e ângulo, esse ponto está a uma distância 5 do polo e você precisa dar um giro de 330. Esse ponto aqui, deixa eu colocar ele aqui, é a distância 8 e um giro de 105. Esse ponto, mexi em coisa errada, espera aí. Esse ponto, agora fica melhor assim. Esse ponto, todos esses pontos que eu estou mostrando, todos eles estão a um giro de 30. E a distância é diferente. Vai mudando de um para outro, ficando cada vez mais longe do polo. Se eu resolver fazer a mesma coisa aqui, esse ponto ele é um giro de 225. Esse cara ainda é um giro de 225, ainda que a distância tenha passado de 3 para 4. Esse ponto aqui
é um giro de 225, ainda que a distância seja 5. Esse cara aqui é um giro de 225, ainda que a distância tenha passado a ser 10. Então, representação através de distância e ângulo nessa ordem. Aqui foi utilizado graus, né? Uma graduação em graus. Em muitos casos, o que a gente vai fazer é, ao invés de usar essa representação por graus, usar a ideia do radiano. Mas basicamente é assim que a gente representa localizações no plano polar. E para esse vídeo não ficar muito longo, é só isso mesmo que eu queria discutir. E bons estudos, e é isso aí.